Olá, meu nome é Miriam Moraes, eu sou especialista em cafés da Nespresso e a gente está aqui hoje com um convidado muito especial no Nespresso Chefs Club, Jerônimo Atuel. Bem-vindo! Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. É um prazer para a gente ter a oportunidade de ter você aqui, né? Mas para a gente começar, eu queria que você falasse um pouquinho de você, a sua história, né? Como começou o seu relacionamento com comida de uma maneira geral, né? Como você viu esse universo da gastronomia sendo uma oportunidade de negócio também, né? Me fala um pouquinho de você. Bom, a história é longa, né? Mas eu comecei a pescar muito criança em Vitória, no Espírito Santo. Acho que era o que eu mais gostava de fazer. E como eu pescava, eu queria também tratar o produto, né? Então eu queria fazer todo o processo. Criança, bem curioso, eu pescava, limpava o peixe e, obviamente, eu queria levar para casa e tentar cozinhar. Fazia isso com muita frequência. Eu passava a semana inteira esperando chegar ao final de semana para eu ir para esse lugar para pescar. Lá eu aprendia bastante porque nesse lugar tem vários pescadores que frequentam até hoje e pescam de formas diferentes, né? Várias modalidades. Então sempre que eu ia para lá eu aprendia alguma coisa legal. E eu gostava muito assim dessa atmosfera, né, da água, do mar. E aí eu comecei a ir a brincadeira até em algum momento da vida entender que existia essa profissão de cozinheiro, né? Isso foi bem mais tarde, né? Sim. Com 17 anos eu acho que eu fui entender isso. E nem tão tarde assim, né? 17 anos, você é um jovem. Né? Poderia estar pensando em várias carreiras, mas o que eu percebi dessa sua introdução, né? Você já estava focado em algo que as pessoas não olham muito, né? Naquele momento de brincadeira, você falou assim, puxa, existe essa maneira de pescar diferente. Olha, existem métodos de pescar diferente. Mais pela brincadeira e tal, mas você já estava ali sendo movido por essa paixão que você foi desenvolver depois. Por isso que eu acho que 17 anos nem era tão tardiamente assim, né? Nem tanto tempo depois, né? Ainda estava aprendendo a tirar espinho de peixe, você já estava pensando em como trazer isso para sua vida, né? O que fazia com que desse vontade de voltar para lá é a aventura, né? Porque você tá num lugar que você não tem controle nenhum das condições, então muda todo dia, né? Um dia tem vento, outro dia chove, um dia tem peixe, outro não. Então era sempre uma aventura, cada dia acontecia uma coisa diferente. E eu acho que o que me chamava muita atenção, igual quando você é criança e você tem a oportunidade de subir numa árvore, pegar uma fruta, levar uma fruta madura para casa, ou comer a fruta ali, é muito legal, né? Uma conquista. Exato. Você conseguiu subir na árvore, conseguiu pegar uma fruta, poderia não ter alcançado ou não ter pego a fruta mais madura. Venceu o aí você sobe, você consegue, você pega, chega lá embaixo, você come aquela fruta. E a pesca tem muito disso, né? Você tem um troféu ali, você conseguiu, com todas as adversidades daquele dia, capturar um peixe e você tem a oportunidade de levar para casa, de cozinhar, de ter um momento de reunir com a família, com um amigo, de sentar ali, comer e contar aquela história. Então, para mim, quando criança sempre foi muito fascinante isso. Faz parte até de compartilhar hoje a história também, né? Então aquilo que você conquistou, você acaba levando para casa e faz com que outras pessoas tenham acesso e compartilham desse prazer com você. Essa observação é muito cuidadosa, então a gente percebe também na sua cozinha que você é muito voltado para algo que tem a ver com o nosso DNA também, algo que tem muito a ver com o Nespresso, que é a maneira que se cuida dos insumos que a gente utiliza, né? Dos materiais que a gente trabalha, com tudo que envolve o caminho que a gente escolheu para construir um negócio, né? Então, você traz um pouco disso também. Como é que foi isso para você? Quando surgiu essa ideia? Tipo, pode ser feito de uma maneira diferente, pode ser feito de uma maneira especial que seja duradoura, sustentável e eficiente. Eu acredito que isso tenha começado lá com 12 anos de idade. A memória que eu tenho tá na época desse peixe. Vou dar um exemplo. Tá na época do carapicu, que é um peixe pouco conhecido. E aí um pescador gosta de espalmar esse peixe, temperar com alho e limão, empanar e fritar. Já o outro, eu lembro disso perfeitamente, ele me aconselhou a fazer um escabeche. E ele fazia na panela de pressão. Então ficava meio que uma conserva e você conseguia comer aquilo ao longo dos dias, né? Então, no mesmo lugar, com a mesma espécie, eu sempre tive a oportunidade de aprender formas diferentes. E isso reflete hoje na minha cozinha, né? A gente tenta muito pegar um peixe e servir esse peixe com um corte diferente, ou num preparo diferente, ou alguma parte que não é aproveitada do peixe. Eu acho que isso me acompanhou ao longo dessa jornada e essa vivência da pesca ali na infância fez com que eu conseguisse ter uma identidade na cozinha, né? E conseguir trabalhar o produto de uma forma
diferente. A gente percebe que a sua cozinha é preenchida por esses momentos, né, de entrega, que são bem completos e ricos, né? Porque são formas diferentes de degustar um peixe, uma maneira muito peculiar, uma característica sua. Né? Aí veio a ideia do restaurante. Assim, quanto tempo, mais ou menos, depois de tudo que você foi aprendendo na sua experiência, você desenvolveu essa ideia para colocar em prática? Pronto, vou fazer o restaurante, mas o que eu vou aplicar lá e como eu vou conseguir trazer a minha identidade para a minha cozinha, né? Fazer com que as pessoas entendam que, olha, não estou sugerindo que seja a melhor forma, mas essa é a forma que eu escolhi de trabalhar com um produto que eu amo, né? Que eu acredito, né? Quando foi isso? Assim? Legal, é bem isso. Eu nunca quis ter restaurante, na verdade. Olha só que legal. Nunca quis ter. Nunca quis ter restaurante. Assim, eu nunca fiquei com isso na cabeça, preciso abrir um restaurante e tal. Mas eu morei na América Central por um tempo e lá, como eu não falava espanhol em um período dessa viagem, eu vivia da pesca. Eu praticava pesca submarina e sempre focado na captura de uma espécie específica que não era possível capturar em linha ou em rede. E era um peixe que as pessoas utilizavam muito lá para preparar o ceviche. É um peixe, eles chamam de louro lá. No Brasil tem uma espécie parecida que é o budião azul, conhecido na Bahia, por exemplo, como perubu. E eu capturava esse peixe, vendia para as peixarias e as peixarias revendiam para os restaurantes, né? E aí tinha uma peixaria que eu vendia peixe que era muito legal, era um fish market muito pequeno, todo de vidro, e tinha um casal de senhores que eram os proprietários e tinha um filho que era muito gente boa, que adorava trabalhar ali. E eu ficava vendo aquilo, achava muito legal. Eu chegava para entregar o peixe para eles e aí tinha lá sempre uma pastinha de peixe, eles estavam cozinhando num fogãozinho duas bocas. E eu achei muito legal esse formato e fiquei com isso na cabeça. Um fish market, cara, nunca vi isso no Brasil. Acolhedor, né? Parece acolhedor, familiar. Assim, e você consegue valorizar o produto, você apresenta o peixe de uma outra forma, né? E aí eu comentei isso com alguns amigos e falei, cara, isso é uma ideia legal, talvez pode sair daí um negócio e tal, quem sabe num futuro. E você tinha quantos anos mais ou menos nessa época? Isso aí... Porque você é bem precoce, né? 17 anos já pensando, né? Isso é até recente, assim. Isso deve ter sido em 2014. E aí essa ideia ficou, eu conversei com um amigo na época que eu morava na América Central, mais especificamente assim na Nicarágua. E aí depois de muitos anos voltei para o Brasil e um belo dia esse amigo falou, cara, vamos colocar aquela ideia em prática, vamos abrir um restaurante. Eu fui pego de surpresa, assim, eu passei o dia pensando naquilo, caramba, será, cara? Pensou no não, né? Eu falei que eu não queria restaurante na vida. Mas ao mesmo tempo a empolgação do amigo, né? E trazendo essa memória de, cara, você falou e era legal e eu acho que essa ideia dá jogo. Então a gente nunca teve pretensão de fazer um negócio muito grande ou que chamasse muita atenção. E essa ideia nasceu de conversas, de encontros pós-pescaria, porque é muito comum, né, depois do mergulho, depois da pescaria, a gente se encontrar e assar um peixe na brasa, né? Sentar e aproveitar, bater um papo. E eu acho que nessas rodas, assim, a gente foi construindo. Cara, por sorte, eu tenho amigos que são... Cara, pessoas que eu tenho o maior prazer em estar junto, né? Em estar montando, em estar trabalhando, em estar criando, que são meus sócios hoje. Eles também compartilham dos mesmos hábitos, né? Surfam, mergulham, pesca. Então foi muito leve, foi muito fácil, foi muito bom. E acabou que a gente chegou nesse formato, assim. A ideia era um fish market pequeno. E hoje a gente tem 2 casas, que são casas muito legais e que a gente tem o maior prazer em estar ali, em estar desenvolvendo o trabalho. Então a gente não teve pretensão de chegar nesse tamanho e acabou chegando, e é um formato que a gente gosta muito, sabe? Curte muito. Eu aprendo muito, assim, eu tenho a oportunidade de aprender diariamente com o nosso produto, com os nossos métodos, então motiva, né? É bem dinâmico, cada dia você recebe uma espécie, um tamanho, tem dia que não tem essa espécie, chega outra, você tem que lidar com aquele produto, então acaba exercitando acaba mais. Que cada dia é uma aventura também, sabe? É bem legal. Isso é excelente para o consumidor também, porque exercita a criatividade do chefe,
faz com que a gente tenha descobertas maravilhosas e exclusivas, que vai chegar um momento que o produto pode ser o mesmo, mas ele está diferente, então vai ter outras características, né? E isso é bem falado, vocês colocam isso de uma maneira impecável, os consumidores reportam isso, né? Legal, obrigado. Que é sempre uma experiência diferente. Eu estou encantada e eu quero conhecer, tá? Ainda não pude, Por favor. eu desejo muito. E por falar nisso, a gente percebe a sua relação com a natureza, né? A experiência de vida, com hábitos que são muito ligados ao contato real com a natureza. Talvez seja refletido também na maneira que você apresenta os seus pratos, né? Na maneira que você trata a sua equipe, que as pessoas também passar esse amor para a equipe na hora de fazer a apresentação, de fazer a sugestão para os clientes, isso é muito importante, né? Porque remete para a gente o seu cuidado, né? Como é que você passa isso? Como é que você consegue transmitir esse amor que você tem pelas coisas que você faz, do jeito que você se dedica à sua cozinha, para que a sua brigada, para que os seus colegas, os seus colaboradores façam da mesma forma, né? Porque é muito importante. Percebe-se que você é preocupado mesmo com o impacto gerado a partir das suas atitudes, que tem muito a ver com o caráter da Nespresso também, né? A gente a cada dia que passa está dando um passinho para trás mesmo, buscando através de tecnologias, maneiras de voltar a ter contato real com a natureza, que é algo que você traz muito na sua identidade. Nem sempre é fácil você passar a mensagem, né? Ou você passar o processo, ou a técnica. Às vezes são coisas que você não aprende estudando, são coisas que você aprende errando muito, e aí você chega em um detalhe que você pega aquilo e fala, caramba, então é assim. Então eu acho que hoje eu dei uma sorte muito grande, eu trabalho em meio a pessoas que gostam do que fazem, então, cara, os dois times dos dois restaurantes são pessoas muito empenhadas, e são pessoas que ao longo do tempo começaram cada vez mais a trazer solução ao invés de apresentar problemas. Óbvio, nem tudo são flores, né? Todos os dias a gente enfrenta pessoas, né? muitos problemas. Pessoas, então... Exato, o restaurante não é fácil, é muito difícil, para quem está nesse meio sabe como é, mas é muito legal você chegar ali e ver que um cozinheiro trouxe uma ideia, que um cozinheiro fez um corte diferente. Então é uma galera muito comprometida que é interessante porque me surpreende muito. Volta e meia eu chego no restaurante e tem alguma coisa nova que alguém testou e funcionou muito bem, sabe? Ficou muito melhor do que eu poderia fazer, do que eu poderia montar. Então é muito legal ter essa troca, essa colaboração, faz com que você tenha uma relação de muito mais confiança, né? Exato. E você acaba aprendendo com quem você tanto luta para ensinar. Então é muito legal. Aí volto naquela história. Diariamente a gente aprende muito. Então é uma construção, né? É uma construção dessa relação e cada vez mais tentando ensinar, aprender e manter essa confiança. Eu acho que isso que faz com que o trabalho seja interessante, que seja divertido, né? O legado que seja não reconhecido. fique monótono. Isso demonstra a confiança deles em você também, né? Que tipo sabem que tem esse acesso, porque é raro, né? A gente é muito precioso com aquilo que a gente quer fazer, porque a gente quer fazer uma entrega perfeita. Mas até olhando para a nossa Nespresso mesmo, né? A maneira que a gente se comporta com relação ao que a gente quer oferecer para o cliente, se a gente não parar para escutar o que o cliente gosta realmente ou não, se a gente não pegar as informações e não entender o que a gente pode fazer para melhorar, né? A gente não aceita, então a gente não se torna acessível, né? Então, parabéns por você fazer essa escolha de ouvir. Parabéns, viu? É verdade. Assim, você costuma beber café? Você gosta de... Eu vi que você já tomou uma xícara de café que vocês perderam. A gente já começou o dia bem, porque a gente já começa aqui turbinando o café, né? A gente nem gosta. Como é que é a sua história com café, né? Me conta. Como é que o café permeia seu dia, assim, ó? É fácil falar de café, né? Lembro de café da infância, assim. Eu fui criado em Minas Gerais e no Espírito Santo. Então, Minas Gerais sempre aquela Potência chaleira, café, né? No fogão, coador, tem essa memória, às vezes um fogão a lenha. Então o café está presente na casa da família brasileira, né? A gente tem a todo momento, né? Então é sempre bem-vindo. E hoje em dia, no dia a dia, durante todo o dia, você senta para uma reunião, chega um café. Senta para bater um papo com alguém, um café. Dá uma pausa na cozinha, vamos tomar um cafezinho. E eu tenho um hábito, assim, eu tô no mar quase todos os dias, né? Eu gosto muito de pescar. Eu moro numa ilha, o barco fica na porta de casa. Gente, é muito bom, hein? Aconselho, super aconselho. Então, sempre que eu vou pro mar, eu levo uma garrafinha com café. Então, passo o dia, às vezes eu passo 1 hora e às vezes eu passo 4, 5, 6 horas no mar e eu tô ali com a garrafinha térmica
com café. Então, cara, o café sempre me acompanha. Eu fiquei sabendo que essa garrafinha não é qualquer garrafinha térmica, não, gente. É uma Travel Mug, deixe registrado aqui. É verdade, é verdade. Uma garrafinha que eu ganhei numa premiação foi da Veja Rio do ano passado. E eu tenho esse copo até hoje. Essa garrafinha até hoje é bem legal, me acompanha. Que sempre. delícia, adoro. O Nespresso já tá permeando, já fazendo parte do dia a dia do chefe. Gente, fico muito feliz. Muito bom, muito bom. Já que a gente tá aqui, né, tá falando de coisas gostosas, vamos aproveitar para tomar um cafezinho? Por que não, né? A gente já nem gosta, né? A gente já tá aqui fazendo o quê, gente? Por favor, fica à vontade. Muito obrigado. Mas fala que isso aqui, ó, uma xícara pequena pra mim são poucos segundos, tá? Porque eu gosto de balde. Eu tomo café super canecas. Sei como é. Pra mim, né, chefe, se deixar pra falar de café, eu vou falar vida. Eu vou conciliando café com tudo. Eu bebo café de manhã, à tarde, à noite, já falei, né? Baldes, eu gosto de volumes bem grandes. Porque dá tempo de fazer qualquer coisa, né? A gente em restaurante senta, acaba de comer, vai ser lá aquela refeição maravilhosa com um cafezinho, né? Harmonizar café com peixe é complicado. Cabe sugerir um café para fechar uma refeição, cabe sugerir um café para esse momento especial, porque a gente está falando de relacionamento. Refeição, gente, mesa, tem tudo a ver com relacionamento. A gente convida para almoçar pessoas que a gente quer perto, que a gente quer bem, né? É verdade. E você acha que Nespresso tem, assim, tá junto com você nessa parceria de oferecer esse momento especial dentro de tudo aquilo que você já oferece? Cabe aquele cafezinho, assim, para selar a mesa com esse encontro, né? Compartilhando esse momento. O que você acha? Eu amo café, tomo café o dia todo, né? Principalmente na cozinha, a gente está sempre ali recarregando a bateria, as energias com o cafezinho. Na cozinha você tem quase que um superpoder, né? É o poder da transformação. Então a nossa luta dentro da cozinha é sempre tentando encaixar um produto no outro, sempre tentando fazer com que coisas diferentes se encontrem e fiquem legais. Então eu acho que o papel do cozinheiro é tentar transformar um produto que às vezes não é tão utilizado nesse meio e colocar em outro. E eu acho que existem milhares de possibilidades. Eu já provei uma vez um prato super legal que fizeram com peixe cru e um óleo de café que super funcionou, ficou maravilhoso. Então, como cozinheiro, a gente está sempre nessa luta, né? Às vezes, no dia, fora da cozinha, você se pega pensando coisa completamente aleatória. Será que isso aqui funciona com isso? Vocês são meio alquimistas, né? Tem um negócio aí que, né? Vocês ficam descobrindo coisas do além, que eu nunca pensei em combinar. Vamos lá. Cozinheiro é um bicho esquisito, gente. Mas é maravilhoso, porque é se legal, não fosse a cozinha isso, surpreende muito. Se não fosse isso, como a gente ia experimentar pratos novos? A gente ia ficar lá no básico todo dia. A gente não ia conseguir regionalizar, a gente não ia conseguir descobrir maneiras diferentes de fazer o mesmo peixe ser servido de formas diferentes. A gente não ia respeitar o material que a gente está oferecendo. E justamente dentro desses pilares que a gente tem muito em comum, né, que é essa questão ambiental, sustentabilidade, a maneira que a gente lida, aí, acompanhando toda a cadeia, os processos, né, você tem uma maneira especial de tratar do peixe, dos materiais, do aproveitamento, né? A gente leva para esse lado de cápsula, né? Reciclagem de cápsula, que é a maneira que a gente consegue incorporar o consumidor à nossa cultura, que é a borra do café é 100% reciclável, então ela vai para cooperativas que usam como adubo, fazem adubo orgânico. O alumínio ele é infinitamente reciclável, então a gente faz a separação disso. O alumínio é fornecido, então ele vira materiais de 100% alumínio que pode ser utilizado de outras formas, por outras empresas, outras companhias, né? E como é isso dentro da cultura da sua cozinha para trazer esse papel mesmo de reutilização de insumos, de recursos? Porque hoje a gente não chama mais isso de lixo, né? A gente não chama mais o que sobra de lixo, porque a gente sabe que tem um destino correto para oferecer para esses produtos, né? Para o que sobrou. Com vários produtos existe a possibilidade de não sobrar nada, né? E aí você tem que estar ali quebrando a cabeça. Nem sempre funciona, mas você vai testando, errando, chega uma hora que consegue encaixar alguma coisa legal. No OCA, a gente bate muito na tecla do aproveitamento do pescado. Então a gente tenta fazer coisas legais com partes que teoricamente não são tão legais, que as pessoas não usam normalmente. Lembrando que a gente tem o privilégio de receber o peixe extremamente fresco, bem cuidado e inteiro, que não é a realidade da maioria das casas, dos restaurantes. Geralmente por falta de espaço ou por logística recebem já o produto fracionado
então eles não têm essa chance. Manusear, manipular o peixe Nossa é um material Senhora. bem delicado, que tudo se perde, né? Os cozinheiros do Oceá que eu digo. A gente limpa bastante peixe ali. Sim. E é legal, porque quando você tem a oportunidade de limpar esse peixe, passa muita coisa diante dos seus olhos, nas suas mãos, É um né? desafio. Então você tá limpando ali, às vezes, um peixe de 20, 30 quilos. Cara, esse peixe tem um coração, esse peixe tem um fígado, esse peixe tem o estômago. E aí você começa a pensar, e tem muito daquilo, né? Você limpa às vezes 20, 30, 40, 50, 100 peixes num dia. E aí a gente quebra muito a cabeça em como utilizar a pele, o olho. No Oceá a gente usa o fígado, a ova, o coração, o estômago. É peixe Tenta na usar íntegra. escama. Nem sempre fica bom, mas a gente está tentando e volta e meia a gente acerta alguma coisa bem legal. Isso é muito interessante, porque a gente tem uma forma de preservar o pescado lá, que é em uma câmara uma câmara refrigerada, uma câmara de maturação. Então acaba que você tem a oportunidade de ter o peixe pendurado ali por muito tempo, às vezes 10, 15, 30, 50, 60 dias, e você está vendo ali o peixe, a coluna vertebral, o olho, o colar, a cabeça, a cauda, a escama, a pele. Então você vai lá, tira o filé do peixe e continua toda a estrutura, todo o corpo do peixe. Você fala, cara, esse colar dá para fazer alguma coisa. Caramba, esse olho, na bochecha do peixe tem uma carne super gostosa. E aí você vai testando e, óbvio, tá em meio a pessoas super capacitadas e criativas. Sim. Ali. O time da cozinha tá sempre querendo fazer alguma coisa diferente. E aí a gente vai, testa e volta e meia sai alguma coisa bem legal. Então, bater na tecla do aproveitamento é muito interessante, porque às vezes você consegue fazer com alguma coisa que seria descartada um prato super legal, sabe? Então é divertido esse desafio, e aí a gente cai naquela história que eu falei no início, né? O poder da transformação dentro da cozinha. A gente tem esse poder com qualquer produto, então basta ter um pouquinho de calma ali, paciência, que uma hora sai alguma coisa interessante. Então, eu quero agradecer esse momento maravilhoso, chefe. Muito obrigada. Muito obrigada por compartilhar com a gente essa inspiração, né, que acaba trazendo um pouquinho mais de você, contando da sua história, fazendo a gente refletir a respeito das nossas escolhas também. Obrigada, viu? Bom, eu que agradeço, Nespresso, pelo convite. Foi um prazer estar aqui contando um pouquinho da história, aprendendo bastante também. Com esse papo bom e o cafezinho, a gente fica aqui horas, Pra né? sempre! Se Bom, deixar. é isso. Muito obrigado pelo convite mais uma vez e até a próxima. Obrigada, chefe. Obrigado, gente.